O verdadeiro poder de uma mulher não está em vencer as discussões, está em ter discernimento. É sobre isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo hoje, sobre o poder da mulher, porque a gente vive na era do empoderamento feminino, só que o poder da mulher está em ser emocionalmente madura. E ninguém representa isso melhor do que a Esther, rainha Esther, lá da Bíblia. A história de Esther é uma aula sobre sabedoria emocional, porque ela não chegou no trono pela força, nem pela manipulação. Ela chegou porque ela tinha uma beleza que ia muito além da aparência, né? Era a beleza de quem sabe esperar a hora certa, de entender que antes de ser rainha de um palácio, ela precisa ser rainha de si mesma, governar a si mesma. E olha só que interessante, o rei Assuero, ele era um homem de poder, mas ele era emocionalmente impulsivo. Ele era aquele tipo que reagia rápido, né? Sem pensar. Foi assim que ele depôs Vasti, lembra que ele expulsou Vasti? Por quê? Porque ela o contrariou. E foi assim que também ele quase destruiu um povo inteiro só porque alguém plantou uma mentira no ouvido dele. Ou seja, ele tinha o poder, mas ele não tinha domínio próprio. Isso é muito perigoso, porque o poder sem maturidade, ele é destrutivo. Só que Esther, ao contrário, ela tinha o que faltava em Assuero: autocontrole. Ela não foi para a guerra com as palavras, ela foi com sabedoria. Quando ela descobriu o decreto contra o seu povo, ela não correu direto de frente com o rei, gritando, acusando. Ela orou, ela jejuou, ela se separou emocionalmente antes de agir. Ela entendeu que, se fosse para enfrentar o rei, primeiro ela precisava vencer dentro dela o medo de ser rejeitada. E esse é o primeiro sinal de uma mulher madura. Ela não reage por impulso, ela responde com propósito, com discernimento. E Esther, ela tinha consciência espiritual. Ela sabia que o trono não era sobre glamour, era sobre missão. E a mulher madura, ela entende que onde Deus a coloca não é para ela se exibir, é para ela servir. E ela sabia que o favor do rei era reflexo do favor de Deus e que esse favor, ele só permanece quando o coração continua em humildade. Esther não usou o poder para provar que era forte. Ela usou o poder para salvar vidas. E ela não fez o rei se sentir pequeno para ela se sentir grande. Ela influenciou o rei de dentro, com mansidão, com presença, com discernimento. E esse é o segredo do poder feminino no reino. A força que não precisa gritar para ser ouvida. Quantas mulheres hoje em dia têm dons, têm voz, têm talento, mas desperdiçam tudo isso tentando controlar o outro, tentando provar o próprio valor? Quantas mulheres confundem autoridade com dureza e acabam se tornando o que um dia feriu elas? A mulher, quando ela é emocionalmente madura, ela não busca dominar, ela busca inspirar. Ela não tenta mudar o outro pela força do seu braço. Ela muda o ambiente pela sua presença, pela sua natureza curada, restaurada. Porque quando o coração dela está em paz, ela se torna um canal de paz. Então é isso que a Esther nos ensina, que maturidade emocional é quando o espírito governa a alma, e então ele governa as emoções. É quando o ego deixa de reagir e o propósito começa a dirigir a vida daquela pessoa. Porque uma mulher, quando ela é curada, ela não precisa competir, manipular, implorar por atenção. Ela já entendeu que o olhar de Deus é suficiente. E é isso que dá poder para ela estar diante de qualquer rei e continuar inteira. A Esther é o retrato daquela mulher que sabe alinhar alma e espírito. Ela sente, mas ela não se afoga no que ela sente. Então ela ora, mas ela também age.
Ela espera, mas ela sabe o momento exato de se levantar. E é por isso que Deus usou ela para virar uma sentença de morte em uma história de salvação. Leia o livro de Esther que você vai gostar. E se você quer crescer emocionalmente, aprenda com Esther. Não lute para ter o controle, lute para ter discernimento, porque o poder vem de Deus e ele nunca vai usar para dominar, ele usa para transformar. E toda mulher que aprende isso se torna forte, uma força silenciosa de restauração na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, em qualquer lugar que ela tiver. E antes de tentar mudar o outro, governe a si mesma. Antes de querer ser ouvida, aprenda a ouvir o Espírito. E quando a maturidade encontrar o propósito, você vai perceber que o poder da mulher não está em mandar, está em influenciar com amor, sabedoria e verdade. E eu espero sinceramente de todo meu coração que essa reflexão te inspire a reinar sem perder a ternura. E eu insisto, leia o livro de Esther e aprenda com ela. Um cheiro e até o próximo vídeo.